Oi pessoal, eu sou o Thiago Salomão e estou nessa edição especial do Escola de Investidores para tentar responder o que vai acontecer no mundo dos investimentos agora com a saída do ministro, agora ex-ministro, Sérgio Moro, do Ministério da Justiça. Como isso vai impactar seus investimentos? Você vê agora na Escola dos Investidores. Bom, pessoal, na última semana o Brasil inteiro foi surpreendido, na verdade, com a coletiva de imprensa anunciada na época, ministro da Justiça Sérgio Moro, às 11 horas da manhã na sexta-feira, anunciando que iria deixar o seu cargo. O motivo foi, como ele mesmo disse, interferência do presidente Jair Bolsonaro na escolha do novo chefe da Polícia Federal. Na verdade, Bolsonaro fez com que o chefe anterior fosse exonerado, era um homem de confiança do ministro Moro. Moro entendeu isso como uma interferência política e, nas palavras do Moro, Bolsonaro deixou claro que era isso mesmo. Moro não admitiu isso e juntou suas coisas e deixou o governo. Isso trouxe muita volatilidade para o mercado. No momento que ele estava falando, a bolsa chegou a cair quase 10%, quase acionamos o circuit breaker, num dia positivo dos mercados lá fora. As bolsas americanas estavam subindo cerca de 1% no dia. Bom, mas enfim, por que isso mexeu tanto com o mercado? Como é que isso pode mexer nos investimentos daqui para frente? O que você tem que fazer? Antes de tudo, só tenha calma. A gente na Rico, todo mundo, toda a equipe, está o tempo todo, desde que estamos todos aqui de casa, fazendo home office, atuando para ajudar a controlar esse vírus. Só que a gente está sempre querendo estar ao lado de vocês, ajudar nesse momento de dificuldade. Então, conte sempre com a Rico, tanto aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Rico Matinal, em todo lugar a gente está aqui para ajudar vocês. Então, por favor, sintam-se abraçados nesse momento de dificuldade e a gente está aqui para ajudar vocês. Bom, já falei um pouco de o que aconteceu nessa saída do Moro e ainda na sexta-feira teve a coletiva do Jair Bolsonaro respondendo às críticas do Moro. E o mercado reagiu de forma muito volátil, a política acaba mostrando que vai ter uma incerteza maior e agora a gente juntou uma crise econômica que tinha nascido por uma crise de saúde, que pode virar uma crise social, e o Brasil, que ficou com um pouco de inveja de todo esse problema global, criou uma crise para chamar de sua, e agora a gente tem uma crise política no meio disso tudo. Bom, o que vai acontecer daqui para frente, A gente já tem conversado com muita gente, Nós somos analistas de investimentos, não somos analistas políticos, não estamos lá em Brasília o tempo todo, mas a gente conversa com muita gente para tentar entender os impactos disso, Então, os impactos imediatos, Primeiro, o Sérgio Moro era uma figura extremamente importante no governo Bolsonaro e foi fundamental na eleição do Bolsonaro, embora ele não tenha participado na campanha do Bolsonaro, ativamente nas ruas. Muita gente votou no Bolsonaro por conta do Sérgio Moro, a bandeira da ética, a luta contra a corrupção, foi o homem da Lava Jato, enfim. Tudo isso trazia muita popularidade para o Sérgio Moro. Então, a gente espera que uma notícia que já é encarada como negativa pela população em geral possa afetar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro impacto que a gente vê, popularidade de Jair Bolsonaro. Se vai ser um impacto muito forte, se vai ser um impacto muito fraco, não dá para saber, mas isso pode afetar. No lado político, é uma decisão que não necessariamente é ruim para o Bolsonaro, porque tem muitos políticos que se comoveram com isso, e defenderam o Moro, mas também a gente sabe que o juiz Sérgio Moro, na época quando era juiz, ele não trouxe muitas alegrias para muitos políticos, então ele, como ministro da Justiça, não era a pessoa mais bem vista pelo que a gente chama de partido de centrão, aquele grande bloco de pequenos partidos que acaba regendo a Câmara e o Senado. Então, o Bolsonaro romper com o Sérgio Moro pode acabar ajudando ele a se aproximar dos partidos do Centrão e ter uma aliança política maior. Mas isso tudo ainda é muito no campo das ideias, no campo do que pode acontecer, mas o primeiro ponto principal é uma volatilidade maior, já que é uma perda de popularidade que é mais esperada num momento como esse. Mas aí já começaram a aparecer várias teorias do que pode acontecer, Será que ele pode sofrer um impeachment? Será que o Paulo Guedes sai junto? Respondendo essas duas perguntas principais, que acho que são as grandes dúvidas que interessam ao investidor. Impeachment tem que ter um crime de responsabilidade,
tem que ter, e impeachment não é impeachment apenas com o crime, tem que ter o apoio da população, tem que ter um apoio social, e nisso, o fato de estarmos numa quarentena com todas as pessoas tendo que ficar em casa, isso acaba jogando a favor até do governo Bolsonaro, porque a gente não vai ver muitas manifestações nas ruas, mesmo que a gente veja, não vai ser tão massiva assim, né? Não vai ter tanta gente assim nas ruas, isso porque está todo mundo aí se cuidando por conta do coronavírus. E sobre a saída do Paulo Guedes, bom, isso já é algo que vem sendo mais ventilado. O Paulo Guedes veio até a público hoje junto com o Jair Bolsonaro na última segunda-feira para falar que fica, que é o homem da economia, mas quando você tem que reforçar por muitas vezes que você é a pessoa certa, é que você sabe que está uma situação instável. A gente, na Rico, a gente analisa o momento agora como é muito difícil prever o lado político, mas a gente tem que ter noção que as coisas podem ficar ainda mais incertas. O Paulo Guedes é uma figura fundamental para que a condução econômica seja a melhor possível, não só agora, mas para os próximos anos. Isso a gente fala principalmente no lado fiscal, melhorando a nossa arrecadação e diminuindo nossos custos. E o que a gente pode ver no curto prazo é exatamente o oposto. Porque com muitos estados precisando de ajuda por conta dos efeitos do coronavírus, a gente pode ver uma série de benfeitorias do governo sem uma contrapartida, né? Então o Paulo Guedes ali é o cara que chancela, que ajudas serão feitas, mas não de uma maneira irresponsável. Então é fundamental que ele continue. Clima de impeachment, acho que não é o caso. Quem lembra do último impeachment, né? O Brasil tem tantos, né? Mas no último impeachment, a gente viu um vice-presidente na época, o Michel Temer, muito empenhado em ajudar na troca de governo, né? Teve áudio vazado, teve a carta que ele divulgou, que ele mandou para Dilma e divulgou para a imprensa. Teve um movimento que até o lado político apoiou por enxergar o que poderia acontecer dali para frente. Não vou dizer que é algo orquestrado, mas foi algo que você viu uma motivação não só de tirarem a presidente pelos crimes cometidos, mas também de entrar um novo presidente, né? Então teve um apoio para que houvesse uma troca de governo. Nesse caso, a gente não vê tanto assim, porque o general Mourão, que é o vice-presidente da República hoje, você não vê uma mobilização tão forte para que ele queira de fato assumir. E você tem um presidente que, vamos lembrar, ele foi eleito com a ampla maioria dos votos, com uma popularidade muito alta. Ele pode ter uma perda de popularidade com o episódio do Sérgio Moro, mas não o suficiente para sofrer um impeachment como a gente viu nas últimas trocas de presidente, né? Então precisaria de um fato novo, muito mais forte, para que o Bolsonaro tivesse assim um impacto de popularidade. Então até aqui tudo bem? O Moro saiu, muito ruim para muita gente, mas não deve ser isso que vai causar um impeachment e, de fato, mesmo que tenha sido interferência política ou não, o ponto é o que o Bolsonaro vai fazer daí para frente para fazer com que a máquina política comece a andar, né? Tanto na agenda de reformas, como até com as alianças políticas. Então, até aí, respondido tudo, certo? Bom, e a grande pergunta que fica, né, é o que eu faço com os meus investimentos, né? O que eu faço daqui para frente? Olha, primeiro, você não tem que mudar a sua carteira pelo que aconteceu, tá? Eu acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu em 2020 é a importância de você ter uma carteira diversificada. E uma carteira diversificada é você ter um pedaço em ações, um pedaço em renda fixa, um pedaço em investimentos como fundos imobiliários e um pedaço fundamental em investimentos internacionais, investimentos que acompanham o dólar, investimentos em ações internacionais, investimentos que vão te proteger dessas idiosincrasias que o Brasil nos oferece por muitas vezes, diga-se de passagem, né? Então, num dia como sexta-feira, que a nossa bolsa chegou a cair 9%, enquanto lá fora estava subindo 1%, quem tinha investimento em uma parte dos investimentos em ativos internacionais, passou melhor por isso. Quem estava totalmente exposto a Brasil, obviamente, vai sofrer mais com isso. Então, ter uma carteira diversificada mais do que nunca se mostra fundamental. E qual é a nossa recomendação? Bom, no lado de ações brasileiras, olhando primeiro para o Brasil, a gente tem uma oportunidade enorme de investimentos olhando para um prazo bem longo e fazendo uma análise relativa, né? Se você fizer a conta lá do quanto a renda fixa vai pagar e de quanto que a bolsa pode subir caso as coisas deem certo no Brasil, as empresas que continuam performando bem sigam crescendo, se aproveitem no cenário de juro baixo e aquelas empresas que estão capitalizadas para sair mais forte dessa crise do coronavírus, isso sim pode se traduzir
e empresas que podem ser bons investimentos para longo prazo. Mas como tem muito risco, capital pequeno, bota um dinheiro menor em ações e diversifica o resto da carteira. E aí você pode diversificar em renda fixa, você pode diversificar em títulos de dívida de empresa, né, serão debentures ou próprios fundos de debentures incentivadas, enfim. Tem uma série de produtos que você consegue diversificar a sua carteira. Olhando para o lado mais a diversificação internacional, eu gosto muito do fundo que investe direto em ouro, que aí você já tem um investimento bem seguro, então ele vai acompanhar a variação do ouro. Na Rico, o fundo chama o Trend Ouro, é um fundo multimercado e investe no ouro, é uma taxinha baixa também de administração, é bem tranquilo. E de investimentos internacionais isso se mostra fundamental, né? Eu acho que quem acompanha mais as falas dos gestores de fundos multimercados, muitos deles estão comprando ações nesse momento, mas boa parte deles está comprando mais ações internacionais do que aqui. Isso porque, após a crise do coronavírus, provavelmente os Estados Unidos vai sair mais forte dela do que o Brasil. A gente já tem muitos outros problemas que os Estados Unidos não têm, e lá tem empresas muito mais fortes, empresas muito mais capitalizadas. Então eles estão aproveitando esse momento para comprar ações americanas. E como é que você, investidor, pode comprar ações americanas? Tem dois veículos que eu gosto bastante. O primeiro, que é para investidor em geral, que são os fundos da família Trend, que é o Trend Bolsa Americana e o Trend Bolsa Americana Dólar. Eu gosto do fundo Trend Bolsa Americana que acompanha a variação do dólar, porque você não só fica comprado no mercado americano, que é outro mercado diferente do Brasil, como você também fica exposto à variação do dólar, e como a gente tem visto, né, nesses momentos de incerteza, o dólar pode subir ainda mais, então você fica com capital protegido ali para caso o dólar suba. Se a Bolsa Americana subir e o dólar subir também, você vai ganhar duas vezes aí nisso. A outra forma de investir lá fora, que eu acho bem interessante, aliás, muito legal, mas é um produto só para investidores qualificados, então ele tem que ter mais de R$1 milhão declarado, são os fundos de ações que investem direto lá fora. Hoje na Rico, a gente tem o fundo Wellington Ventura, ele acabou de chegar na Rico, um baita de um fundo, dos melhores fundos que investem no exterior no Brasil, está aí com aplicação inicial de R$5 mil, mas de novo, é só para investidor qualificado, e esse fundo faz um stock picking, né, a seleção de ações, olhando lá para fora, que faz muito bem isso e tem uma performance espetacular. Bom, gente, então vamos lá. Sérgio Moro saiu, trouxe muito barulho para o mercado, a gente tem que acompanhar como vai ser a popularidade do Bolsonaro depois disso, então cada dia vai ser fundamental, quais vão ser os movimentos do Bolsonaro em cima disso, e também acompanhar qualquer ruído relacionado ao impeachment, que hoje tem uma chance baixa, mas tudo começa com um ruído, né? Então a gente tem que acompanhar os próximos passos para ver qual a chance disso acontecer. E quem é do mercado financeiro não pode deixar de acompanhar também se o Paulo Guedes vai ficar ou não. Hoje, ele tem uma importância menor do que tinha no passado, se pensar nas agendas de reforma, porque ano passado a gente já conseguiu aprovar a mãe de todas as reformas, que foi a reforma da Previdência, e isso vai ser muito bom para o futuro fiscal do Brasil. E hoje, por conta do coronavírus, a gente está olhando muito mais para uma agenda social de ajudar as pessoas que, de fato, nesse momento, tem que ser colocado isso em prática, não tem outro jeito, temos que ajudar as empresas, temos que ajudar as pessoas, mas é claro que o lado do arroxo, o lado da austeridade, ele vai ficar em segundo plano. E aí, olhando para o lado dos investimentos, a bolsa caiu muito forte, e isso para quem já estava olhando para as ações com longo prazo como oportunidade, algumas empresas abriram boas oportunidades na sexta-feira. Quem quiser investir, pode investir direto em ações, ou pode investir através de fundos de ações. Lá na Rico a gente tem uma carteira repleta de fundos que a gente gosta. Mas quando eu falo longo prazo, gente, longo prazo é 3 a 5 anos, tá? É bem longo prazo mesmo. Não vai falar que é investidor no longo prazo, comprar e no mês que vem a bolsa cair e você querer sair. Coloca lá o dinheiro que você não vai precisar para os próximos 3 a 5 anos. E também coloca uma fatia pequena, aquela fatia que você aguenta suportar uma volatilidade de curto prazo. Porque como a gente viu, quando a gente pergunta lá no Suitability, né, que você tem que definir seu perfil, o que você faria quando a bolsa cai 30%? A gente vivenciou isso em 2020. Então, você tem que colocar lá o dinheiro que você aguenta nessa volta. Bom, gente, muita notícia de política, muita notícia de investimentos, mas vocês, como eu já disse, estaremos sempre aqui com vocês, pessoal da Rico, todo o time de análise, o time de conteúdo, o time do marketing, pessoal que está gravando o vídeo aí atrás, na verdade não tem ninguém, né? Mas está editando de casa esse vídeo que a gente está fazendo. Enfim,
Todos nós estamos aqui para ajudar vocês a tomar as melhores decisões de investimentos e pegar na mão de vocês, virtualmente falando, claro, que agora não dá, mas ajudar nesse momento de muita incerteza e volatilidade no mercado. Nós da Rico estamos sempre preocupados em dar a melhor recomendação de investimento para vocês. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa Escola de Investidores e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!